As equações diferenciais ordinárias, quando não conseguimos uma solução analítica, nós temos a possibilidade de resolvê-las através de métodos numéricos. Os métodos numéricos eles nos possibilitam uma boa aproximação do resultado real da função. Eu vou falar de 3 métodos que nós aprendemos na disciplina de cálculo numérico, que é o método de Euler, que ele consiste em aproximar a função pela reta tangente da função, o método de Euler estendido, que ele aproxima a função pela série de Taylor, né, utilizando também a segunda derivada da função. E o método de Runge-Kutta, que ele apresenta uma maior exatidão do que o método de Euler. Ele utiliza a média ponderada de 4 inclinações de um intervalo. O método de Euler, então, nós temos um EDO y' f de xy, onde o y de x0 é igual a y0. Essa função ela depende de x e y. Então, para resolver essa IDO, a gente precisa encontrar o y da função. Se ela for muito complicada, aí fica difícil demais. Então, a gente fica contente em encontrar uma aproximação numérica. Ou seja, nós vamos encontrar pontos x e y perto do gráfico da solução da equação. Mas de que forma? Se eu conheço a derivada da função em qualquer ponto e conheço um ponto no qual o gráfico passa, ou seja, um ponto x0, y0, assim eu consigo encontrar um novo ponto, x1, y1. A derivada da função é a inclinação da reta tangente, que é aproximadamente a inclinação da reta secante, que tem inclinação y1 menos y0 sobre h. O h é o x1 menos x0. Então, eu vou conseguir encontrar o y1. Então, isolando, nós ficamos com uma expressão, isolando o y1, ficamos com uma expressão y1 aproximadamente igual a y0 mais h vezes a derivada da função em x0. Vejamos o que aconteceu então. A partir do ponto x0, y0, eu avancei uma distância h, encontramos um x1 e a imagem do x1 é um y1. O ponto x1, y1, ele está bastante próximo do gráfico da função y, que é a solução do EDO. O método de Euler, então, ele consiste em repetir esses passos diversas vezes. Depois nós temos o método de Euler estendido, que consiste em aproximar a função pela série de Taylor com 3 termos. A partir de um intervalo AB e um valor inicial, é necessário definir então quantos subintervalos nós vamos dividi-lo. Aí nós ficamos com aquela mesma expressão do método de Euler, né? Que é o y1 igual a y0 mais h vezes a derivada da função, mais o h ao quadrado sobre 2 fatorial vezes a segunda derivada da função. Esse então é o método de Euler estendido. E por fim nós temos o método de Runge-Kutta, que ele proporciona uma maior exatidão e ele é um método de 4ª ordem. No método de Euler, a inclinação K é a inclinação da reta tangente da curva solução, né, em x0 e y0. Neste método, nós precisamos calcular o valor de 4 inclinações, para assim encontrar uma inclinação que será a média ponderada delas. A partir da inclinação K1, que parte do ponto x0 e y0, nós calculamos uma estimativa para y, na metade do intervalo. Então a gente fica com as coordenadas x0 mais h sobre 2, y0 mais k1 vezes h sobre 2. Então, conseguimos determinar uma segunda inclinação na metade do intervalo. Com a inclinação K2, nós conseguimos obter
uma nova estimativa na metade do intervalo para y2, e assim por diante, até K3. O último ponto é a inclinação calculada no final do intervalo, ou seja, nós dividimos mais o intervalo porque é calculado no final do intervalo. De posse das 4 inclinações, a ideia é encontrar uma inclinação que será então a estimativa de y no final do intervalo. Então, na verdade, é uma média ponderada entre esses 4K.